Existe uma coisa que, se não for feita, nenhum piloto tem permissão de voar. Mesmo que o piloto esteja com tudo em dia, esteja com tudo certo, tenha experiência de voo, não vai ter permissão. Fazendo umas pesquisas e conversando com pessoas que são de fora da aviação, eu percebi que a maioria das pessoas não tem ideia de que um piloto passa por situações desse tipo. E sem mais enrolação, eu tô falando do CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico. E o CMA nada mais é do que uma perícia de saúde, uma bateria de exames que é feita, até onde eu sei, pelo menos em um único dia, e é o dia inteiro fazendo exames. E é justamente essa bateria de exames que vai dizer se um piloto está apto ou não, física e mentalmente, a voar. No começo dessa semana que você está vendo esse vídeo, na segunda-feira, eu fiz essa bateria de exames mais uma vez. Isso porque em fevereiro desse ano de 2024, eu tive um problema com os meus exames do coração e eu precisei resolver isso. Caso contrário, eu não seria aprovado no CMA. Mas essa é uma outra história que já foi contada, inclusive, em detalhes aqui no canal, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Enfim, eu consegui gravar uma parte do meu CMA desse dia inteiro fazendo exames, e hoje eu vou falar como é que foi esse CMA. E eu vou falar inclusive sobre por quais áreas da medicina eu passei, quais exames eu fiz, e eu ainda vou falar se eu fui aprovado ou não no CMA, mas só para quem chegar até o final desse vídeo, fechou? Meu nome é Gabriel Bacelar e em 2019 eu vim aqui para Curitiba para realizar o meu sonho de um dia ser piloto de avião. De pouquinho em pouquinho as coisas vão acontecendo. No começo desse ano eu consegui a minha primeira licença, que é a licença de piloto privado, mas eu quero ser um profissional da área e quero poder trabalhar como um piloto um dia. Nesse canal eu compartilho a minha jornada na aviação e na vida como um todo, e eu convido você para fazer parte disso também. Talvez você perceba alguma diferença nesse vídeo aqui agora, mas eu estou gravando esse vídeo aqui agora no dia seguinte ao vídeo da introdução desse vídeo. Porque o que aconteceu? Ontem eu gravei o vídeo completo e passei tudo para o computador. Só que antes disso eu dei uma olhada em alguns takes que eu queria apagar na câmera, e aí eu apaguei alguns e devo ter apagado o take principal. Foi tipo uns 10, 12 minutos inteiros falando sobre como é que foi o CMA, e eu acho que eu apaguei esse take, então eu tô tendo que regravar agora no sábado. Eu gravei o vídeo originalmente na sexta-feira, hoje é sábado. Então bora lá, como eu tinha comentado, eu fiz o CMA mais uma vez na segunda-feira dessa semana, e nesse dia eu tava de pé mais ou menos umas 6 horas da manhã, começou tudo bem cedinho. Até porque eu tinha que estar na clínica por volta das 8 horas ali. Então eu levantei nesse horário para poder acordar com calma, e eu não podia tomar café da manhã, eu não podia consumir nada além de água, porque eu precisava estar em jejum para poder fazer o exame de sangue. Logo em seguida eu saí de casa. O trânsito estava uma loucura, era um dia bastante chuvoso, a cidade estava movimentada e eu quase atrasei, mas consegui ser pontual e chegar antes das 8. Eu acho que vai dar uma oscilada um pouco na luz desse vídeo, porque até ainda agora não tinha nada de sol, nada. Tempo nublado 100%, e eu achei que ia ser bom para gravar. E aí agora a luz está oscilando, mas bora assim mesmo, não dá para voltar atrás agora. O CMA ele tem 5 classes diferentes, então vai desde a primeira classe até a 5ª classe. No meu caso, eu ia fazer um CMA de primeira classe, que é o mais rigoroso, tem mais exames. Então essa classe ela é a classe mais minuciosa de todas as classes de CMA. E aí eu contei e vi que eu passei por 9 especialidades médicas diferentes. Passei por odontologia, otorrinolaringologia, neurologia, psicologia, psiquiatria, oftalmologia, cardiologia, clínico geral e perito. E até onde eu sei, o perito é o profissional que é responsável por dizer, de acordo com os exames, se o candidato ele está apto ou não para seguir em frente e fazer as horas de voo. E além de passar por todos esses médicos, eu ainda faria alguns exames de imagem, exame de sangue, urina e a audiometria também, que eu vou mostrar mais para frente nesse vídeo. Chegando na clínica, a primeira coisa que aconteceu, como de costume, é preencher a papelada. Então tem vários formulários para serem preenchidos, fazer uma anamnese ali completa. Inclusive tem um papel em que a gente preenche a opção de café da manhã que a gente quer, a opção de jejum, porque até então a gente está em jejum para poder fazer o exame de sangue. Então tem uma opção de bebida e tem uma opção de salgado, pode ser um misto quente, um salgado mesmo. Realmente é um café da manhã para a gente não ficar muito tempo sem comer, até porque saco vazio não para em pé. Como eu disse, é muita coisa para preencher e eu particularmente demoro um pouco para preencher as informações. Eu quero garantir que tudo esteja certinho e legível também. Eu levei algo em torno de 30 a 40 minutos para poder preencher tudinho. Só que durante o preenchimento dessa papelada, a gente faz o exame de sangue. Então a enfermeira ou técnica de enfermagem chama a gente no meio do preenchimento da papelada e a gente tira o sangue na hora e faz o exame de urina também.
e depois a gente volta e continua preenchendo a papelada. Depois que o exame foi feito e toda a papelada está finalizada, a gente vai para o café da manhã. E aí eu escolhi um misto quente e um café com leite, que é o mais próximo do que eu tomo de café da manhã no dia a dia. E aí foi muito bom. Nessa altura do campeonato, eu já estava até meio tonto. Normalmente quando eu fico muito tempo sem comer, muitas horas sem comer, eu fico meio fraco, então foi importante ter tomado esse café da manhã aí. Eu acabei não gravando, mas eu pedi um pão de queijo por fora também, só para dar uma segurada, porque só o misto quente não ia dar conta. Essa daqui é minha parceira de todos os vídeos. Todas as vezes que eu coloco a câmera para gravar, que eu começo a fazer um vídeo, ela tá por perto. Depois que eu tomei o meu café da manhã, eu voltei para a clínica. E aí que os exames começariam de verdade, porque até então foi o exame de sangue, papelada, né, a questão burocrática e o café da manhã. E esse lugar onde eu fui, essa clínica onde eu fui, ficava num prédio, um prédio comercial, e nesse prédio tinham várias especialidades, vários médicos diferentes, várias clínicas diferentes. Então, quase todos os exames desse CMA são feitos no mesmo dia nesse prédio. Então, assim que eu terminei de tomar café da manhã e voltei para a clínica, uma pessoa que trabalha nessa clínica me acompanhou em um outro andar para poder fazer a consulta com um oftalmologista. Foi um exame bem rápido, eu tampei um olho, depois eu tampei outro, e para cada uma dessas etapas eu fazia um teste visual lá para identificar número, fazer uma leitura rápida. Então durou algo em torno de 2 ou 3 minutos o teste, foi bem rápido e bem objetivo, e a médica já me liberou. Logo depois eu voltei para a clínica mais uma vez, e lá na clínica a dentista me chamou, passei com ela rapidinho, ela fez a avaliação da minha arcada dentária, anotou o que tinha para anotar, se estava tudo certo, se ia precisar fazer alguma coisa, e também foi muito breve, durou algo em torno de 5 minutos e ela já me liberou. O próximo exame seria o ergométrico, o exame cardiológico. Eu estava muito curioso para saber como é que seria esse exame, esse teste, porque no começo do ano, em fevereiro, que foi a vez que eu tinha feito o outro CMA que não deu muito certo, acabou sendo apontado no teste, né, que eu realmente estava com aquele problema no coração, que eu já sabia da existência, inclusive, mas é assunto para outro vídeo que tem aqui no canal, inclusive. E depois de muito exame, depois de ter feito o procedimento do coração, eu estava ansioso para poder fazer o ergométrico de novo e ver o que ia aparecer na tela, o que ia aparecer lá no eletrocardiograma, acho que é um eletrocardiograma. Foi muito positivo. A médica, inclusive, é uma querida, ela foi muito gente boa, e eu pedi para que ela gravasse para mim um trecho da minha corrida lá na esteira, e muito prontamente ela, no momento em que eu já estava correndo, eu estava estabilizado lá na esteira, ela pegou o meu celular e fez esse vídeo que vocês estão vendo aqui agora. E à medida que eu fui correndo, à medida que eu fui fazendo o teste, ela me mostrou na tela do computador lá que a minha frequência cardíaca estava impecável, não tinha nenhuma arritmia, não tinha nenhuma extrasístole e estava tudo certo. Naquela hora eu estava muito feliz, porque eu já tinha feito os outros exames antes e tinha dado tudo certo. Então meu problema mesmo era com o exame na cardiologia. Só que deu tudo certo, ela falou que estava 100%, ficou muito feliz inclusive em saber que eu tinha conseguido resolver esse caso. Ela me conheceu em fevereiro, então ela sabia do meu problema e sabia naquele momento que eu tinha passado por todo esse processo, que demorou meses e meses até eu fazer o CMA de novo agora. Então ela ficou muito feliz que tenha dado certo, que o procedimento tenha sido bem sucedido. E aí ela aproveitou para me mostrar na prática como é que estava lá minha frequência cardíaca, que realmente estava tudo perfeito, tudo regular. Logo em seguida eu fiz a audiometria, que é um teste em que a gente entra numa sala acústica, e essa sala ela é revestida inteira com uma proteção acústica, né, com aquelas espumas, e aí a gente senta numa cadeira, a pessoa que passa o teste pra gente pede pra gente usar um fone de ouvido e segurar um botão na mão. E aí ela vai mandando ao longo do tempo um bocado de som. Primeiro de um dos lados, no meu caso foi o lado direito primeiro, e depois do lado esquerdo. E para cada um desses lados ela vai passando vários sons diferentes, de diferentes frequências, diferentes intensidades. E aí cada vez que eu ouço um som, eu tenho que apertar o botão para ela verificar se eu ouvi correto, se eu deixei passar alguma coisa, e aí ela registra lá. Depois disso eu peguei o elevador de novo, voltei para a clínica e logo em seguida já me levaram para consultar o otorrinolaringologista. Pô, consegui falar. E lá no otorrino ele verificou o meu ouvido, como é que tava aqui, cavidade nasal, tudinho. E estava tudo certo, foi muito breve também, ele já assinou tudo dizendo que estava tudo dentro dos conformes e me liberou.
Mais uma vez eu voltei para a clínica e na clínica eles passaram lá mesmo o teste do psicotécnico. Então eu entrei numa sala, nesse momento eu estava sozinho na sala e o rapaz passou para mim 3 testes diferentes. O primeiro teste foi um teste para ver, sei lá, não sei se é coordenação motora ou algo do tipo, mas enfim, foi um teste em que eram várias linhas, várias barras, eu tinha que desenhar uma barra do lado da outra e em determinado momento ele ia pedir para colocar um traço e em seguida continuar escrevendo, desenhando as barras. Eu acho que foi o mais demorado desses testes do psicotécnico e depois desse teste teve um teste de atenção e um teste de memória. Ao todo, eu acho que o psicotécnico foi o mais demorado, foi o que mais demorou para ser feito, né? Porque requer atenção, requer estar focado ali para poder fazer os testes até o final. E aí eu finalizei, tudo certo. E infelizmente nem tudo eu consegui gravar. Eu consegui gravar alguns trechos, mas por exemplo, no psicotécnico eu não consegui parar um momento, pedir para poder gravar na hora, então nessa hora eu só queria fazer o teste, finalizar e gravar o que viesse em seguida. E continuando, eu precisaria fazer agora alguns exames de imagem, então eu precisaria fazer o raio-x panorâmico, o raio-x da face e o raio-x do tórax, se eu não me engano. A gente saiu da clínica, saiu do prédio para poder fazer em outra clínica, em outro lugar que ficava umas 2, 3 quadras de distância, só que estava chovendo muito. Felizmente, a mesma pessoa que passou para mim o teste do psicotécnico acabou levando a gente para poder fazer esses outros 2 exames em 2 clínicas diferentes, fora desse lugar onde eu estava fazendo CMA. Então ele chegou com um carro, levou a gente lá, tudo certo, a gente fez. Em um desses lugares eu consegui gravar o raio-x panorâmico e a moça foi muito gente boa. Perguntei para ela se podia gravar e se dentro da sala do raio-x estava tudo certo eu ficar com o celular gravando. Perguntei se podia, ela disse que tudo certo. Apoiei o celular rapidinho lá e eu consegui fazer essas imagens que você está vendo agora. Finalizando essa parte dos exames de imagem, a gente voltou mais uma vez para a clínica e lá eu fui chamado para fazer o que seria o último exame, que foi o eletroencefalograma. Esse exame eu tive a oportunidade de gravar, só que eu acabei deixando meu celular longe e aí já não dava mais para pegar, eu não consegui. Basicamente eles colocaram um bocado de gel na minha cabeça, uns pontos de gel assim, para poder fixar uns eletrodos e monitorar como é que está a atividade do meu cérebro. Acho que essa é a função de um eletroencefalograma. E depois que todos os eletrodos foram colocados na minha cabeça, a moça que colocou saiu da sala, desligou as luzes e eu tinha que ficar parado lá na poltrona, sem me mexer, de olhos fechados e com as luzes apagadas ainda, como eu comentei, então é muito fácil dormir. Inclusive em 2019, que foi quando eu fiz esse exame pela primeira vez, eu peguei no sono. Na metade do negócio ela estava fazendo tudo certinho, bonitinho. Como eu já estava muito cansado porque eu tinha começado cedo e foi logo depois do almoço que eu fiz esse exame, não teve outra, chegou na metade eu peguei no sono. Mas enfim, não interferiu no exame e dessa vez agora em 2024 também deu tudo certo, eu não dormi, fiquei desperto e fechou. Já tinha passado de 1h30 da tarde, eu não tinha almoçado, estava de pé só com aquele café da manhã que eu mostrei no começo do vídeo. E isso que esse CMA foi mais rápido do que o que eu tinha feito em fevereiro. Porque esse de fevereiro eu finalizei por volta das 3 da tarde, era quase 3 da tarde quando eu fiz o último exame, então atrasou um pouquinho, mas estava dentro do prazo que a clínica coloca para poder finalizar os exames, quando é um CMA de primeira classe inicial, como esse que eu estava fazendo. A clínica dá um prazo de 3 dias úteis para poder divulgar o resultado do CMA e eu fiz na segunda-feira. Hoje é sábado, então eu já tenho o resultado, eu sei que eu fui aprovado no CMA, eu ainda não tô acreditando, não caiu a ficha ainda porque de fevereiro pra cá, são quase 10 meses aí desde que eu precisei parar para resolver esse problema do coração e eu tô muito feliz que deu certo, eu vou poder voltar a voar, tá confirmado, então chegando janeiro agora de 2025, se der tudo certo aí com o planejamento, eu começo a voar, eu volto a voar e começo essa etapa de piloto comercial. Só tem um detalhe, o meu CMA ele tá com uma restrição, né? Eu já havia me informado antes, eu sabia que tinha essa possibilidade. E como eu fiz um procedimento do coração muito recentemente, eles colocaram uma validade de 6 meses para o meu CMA. É como se eu estivesse sendo monitorado, para monitorar a saúde, ver se está tudo certo, ver se as arritmias elas vão voltar. E nesse meio tempo também eu vou
fazer o meu retorno com a equipe de cardiologista que me atendeu, né, que cuidou desse meu caso, para verificar se realmente está tudo certo. Mas o mais importante é que, primeiro, eu sei que tá tudo certo. A médica que me acompanhou desde o começo, ela já me assegurou de que tá tudo certo. Ela já emitiu, inclusive, um laudo para mim dizendo que eu não tenho nenhuma restrição em relação a trabalho, em relação à atividade do cotidiano. Então eu tô despreocupado. Mas eu sei que é procedimento padrão da ANAC fazer o acompanhamento nesse caso, porque a gente está falando de saúde. Então é importante que seja monitorado para ver se está tudo certo. E aí, quem sabe, daqui a um ano e meio, o meu CMA não volte a ter validade de um ano de novo, né? É bem provável que isso aconteça, então é só ter paciência, pé no chão e tá tudo certo. Desde fevereiro desse ano, que foi quando todo esse processo do CMA começou, eu não tinha certeza se eu ia poder voltar a voar, se eu poderia dar continuidade na realização desse meu sonho de ser piloto, mas agora que eu resolvi todo esse problema, passei por tudo isso e eu sei que agora eu tô aprovado, eu tô apto no CMA. Agora eu tenho tudo para poder seguir em frente e começar esse ano de 2025 com o pé direito. E durante todo esse processo eu recebi muitas palavras de apoio, de pessoas próximas, de familiares, mas também de muita gente que não convive comigo no dia a dia, muita gente que não é próxima, mas que de alguma forma acompanha o que eu faço, se identificou com a minha situação ou acabou se comovendo de alguma forma com tudo isso que aconteceu. E eu quero aproveitar esse momento aqui agora para agradecer a cada um de vocês que tiraram um momento para poder escrever palavras de apoio, realmente dar um suporte. Isso fez total diferença para mim e me deu força para que eu pudesse seguir em frente e ir até o final, até resolver essa situação toda. Então, muito obrigado, eu sou muito grato do fundo do meu coração por todo esse apoio e agora eu espero que você continue por aqui pra gente seguir em frente, porque tem muita coisa boa para acontecer. Se você quiser entender melhor toda essa situação desde o começo, como é que uma condição assintomática de saúde quase me impediu de realizar esse meu sonho, eu fiz esse vídeo bem aqui e ele tá bem completo. Eu falei todos os detalhes desde o começo, como é que eu fiz para resolver, e aí você vai poder ficar por dentro de toda essa história. Muito obrigado por ter chegado até o fim de mais um vídeo e a gente se vê no próximo capítulo. Tchau!